Olá pessoal, meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia. Essa é a primeira aula voltada para os alunos do EJA, primeiro ano do EJA. Eu quero vos fazer bem-vindos, tá? Imagino que a maioria de vocês eu não conheça. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é tranquilo, eu tento ser um professor que ajuda, que não dificulta, mas que também possa ah, cobrar de uma forma positiva, relacionada ao crescimento de vocês, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse, meu nome é Felipe Rocha, sou formado primeiro em bacharelado em Ciência Política e Sociologia pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bem, peço perdão para vocês, hoje minha voz está estranha, eu estava doente, ainda estou doente na verdade, mas eu preciso trabalhar, né? Já passei vários dias aí sem trabalhar e agora preciso fazer isso. Então vamos para frente. O que é bacharelado? Bacharelado é aquele profissional que é formado em nível superior, mas não pode dar aula. Por conta disso, eu fiz licenciatura em Sociologia pelo Centro Universitário União Dinâmica das Cataratas. Com o grau de licenciado, aí sim eu pude me tornar professor. Comecei como professor em 2013, lá no estado do Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, como professor temporário. Em 2000 até 2016. Em 2017, me mudei para Cosmópolis, aqui em São Paulo, porque eu fui aprovado no concurso e passei como professor efetivo. Sou lotado na escola Célio Rodrigues Alves, aqui em Cosmópolis. E por que a escolha Cosmópolis? Eu já havia morado antes na cidade de Paulínia. Como eu tinha feito para a diretoria de Limeira, a escola mais próxima que tinha de Paulínia, a cidade mais próxima era Cosmópolis. Por isso vim para cá. Não conhecia muita cidade, mas tenho conhecido, já tem algum tempo que moro aqui. Bem, por que da escolha de sociólogo? Eu, desde a adolescência, de certa forma, desde a infância, eu queria ser sociólogo. É claro que não foi uma decisão tão rápida assim. Passei por outras coisas, psicologia, jornalismo, cinema. Bem como criança, queria ser bombeiro antes que ser padre. Mas a sociologia é o que se tornou uma escolha definitiva. Eu me apaixonei pela sociologia e muito pelo exemplo desse homem chamado Betinho. Quem foi Betinho? Betinho foi um sociólogo e eu vou falar um pouco do contexto do tempo que ele viveu. Betinho viveu na década de 80 e nesse período o Brasil tinha uma situação econômica bem mais complicada que a de hoje, especialmente na desigualdade. Então, o Brasil com certeza tinha uma economia muito menor que a de hoje, mas tinha muita desigualdade. Isso ocasionava que grande parte da população vivesse abaixo da linha de pobreza. E por conta disso, ele resolveu criar uma campanha chamada Campanha Brasil Fome Zero. E essa campanha se tornou muito grande, muita gente se envolveu e o objetivo dele
era não deixar que ninguém passasse fome. Mas numa transfusão de sangue, Betinho pegou AIDS e até a morte, mesmo muito enfraquecido, ele lutou por essa causa. E por isso, Betinho se tornou um exemplo para mim. Por isso a escolha da sociologia, tá? Então, o primeiro objetivo eu já fiz, que era o de me apresentar. Já falei um pouco da minha trajetória, da minha formação, de como eu cheguei até aqui. Agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho. Olha, meu intuito não é de forma alguma prejudicar o aluno, nem muito menos ser um professor muito exigente, porque eu não tenho jeito para isso. No entanto, um professor que deixa tudo livre é um professor que não se importa, é um professor que não liga. Eu sempre vou tentar explicar da melhor forma para vocês, sempre vou tentar ensinar aquilo que é o papel principal da sociologia, que é o da formação humana, mas também vou ensinar aquilo que se cobra no vestibular, para aquelas pessoas que pretendem prestar um vestibular de sociologia, ou de medicina, ou do que quer que seja, mas que vai precisar passar por questões de sociologia. Minha filha passando aqui, complicado. E também porque é importante isso, não é? Isso é importante porque eu costumo dizer que a educação é uma porta. Ninguém fica rico sendo sociólogo. Ou tendo qualquer outra profissão, tendo um nível superior. Mas as pessoas melhoram de vida. Disso eu sou testemunha. Eu mesmo, gente, como eu disse no vídeo anterior que eu apresentei para todas as turmas, eu fiz EJA, me formei mais tarde, passei por muita luta até me formar. Eu sei o quanto é importante. Se eu não ensinasse, cobrando de vocês um pouco daquilo que vão cobrar de vocês aí fora, no concurso, seja da Polícia Militar, seja do vestibular, ou seja no concurso público mais específico, eu não estaria sendo justo. Mas o objetivo geral é apresentar a área da formação humana mesmo, e mais que isso, é apresentar de uma forma simples. Quanto à avaliação, gente, durante o período normal de aulas normais, a gente tem seminário, a gente tem prova, a gente tem também, eu olho o caderno, geralmente faço jogos, brincadeiras que contam pontos, tá? O que eu chamo de pontos extras. No entanto, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, num período bastante complicado, a minha avaliação vai ser estritamente através de questionário. Tá certo, pessoal? O questionário do Google Forms. A gente vai conhecer ele em breve, tá, gente? Vamos lá. Apresentação da disciplina. Então, a última parte é apresentar o que é a disciplina. É o que a gente vai começar hoje, de forma breve e apresentando mais sobre o surgimento da disciplina. E para começar, a gente vai falar sobre a Idade Média. Por que a Idade Média? Porque a Idade Média foi um período muito específico. É um período que o mundo se tornou muito fechado. O mundo não dá para dizer o mundo inteiro, mas é a Europa, tá? Porque a Idade Média aconteceu na Europa. Existem algumas teses que aconteceu no Japão, em outros lugares, mas a Idade Média que a gente está falando aconteceu na Europa. Beleza, pessoal? Embora o feudalismo tenha acontecido em alguns outros lugares. Bem, como aconteceu essa Idade Média? A gente sabe que a gente tinha grandes cidades como Roma e outras cidades também na Europa, um grande império romano,
que se estendia desde a Europa, parte da África e até mesmo chegava à Ásia, de tão extenso que era o seu território, o seu domínio. Começou a se destroçar por vários problemas, mas também pela invasão do que eles chamavam dos bárbaros, que eram povos de outros lugares que invadiam. E a gente estava num contexto de guerra. E no contexto de guerra as pessoas fugiam. As pessoas fugiam das cidades, buscavam proteção. E existiam alguns guerreiros que, por sua valentia, conquistaram a posse de terras, de grandes lotes de terra. E eles cederam para essas pessoas que fugiam. E eles ofereciam segurança para essas pessoas, pois eles eram guerreiros e eles tinham um exército que os apoiava. No entanto, em troca, eles queriam que essas pessoas trabalhassem. E tudo que eles fizessem, trabalhassem na terra, porque o trabalho era na terra. Tudo que essas pessoas, os servos, produzissem, passasse para a mão desses senhores feudais. E esses guerreiros que a gente chama de senhores feudais. Eles que tinham o poder político principal no feudo, porque eles detinham um exército, embora nesse tempo já existiam reis, mas um rei sem exército não é rei. Então o poder realmente estava na mão do senhor feudal e ele podia criar regras sobre casamento, regras sobre como funcionava o feudo, tá? E ao servo cabia trabalhar, ele tinha que se sustentar, porque alguns dias ele tinha para trabalhar em sua terra, mas o grosso de tudo que ele produzia ia para as mãos do senhor feudal. Esse regime era dado, de certa forma, pelo costume e pela tradição. Se criou costumes e regras não escritas. Existia uma grande influência do mundo religioso da Igreja Católica que dominava essa região da Europa. Essa dominação era profunda, até porque as ideias que não fossem contra os princípios padrões da Igreja Católica eram condenadas, consideradas mesmo como heresias. E aí vem o termo teocentrismo. Teocentrismo. Teo, de Deus. E centro, de centro. Então, teocentrismo. O que é esse teocentrismo? A ideia de que Deus está acima de tudo. Só Deus decide, é Ele que governa. Mas Deus não estava na Terra. Quem estava na Terra era o Papa. E era o Papa que tomava as decisões. Era a Igreja que tomava todas essas decisões. E o Papa tinha uma grande influência política. Porque a Igreja era a instituição, como hoje tem a ONU, instituições que, de certa forma, têm uma influência mundial. A Igreja Católica era essa instituição que mandava não só nos reis, como nos senhores feudais, e esse poder político, juntamente com o poder eclesiástico, religioso, né? Nas mãos do Papa, houve muito excesso, perseguição a pessoas. A gente teve a Santa Inquisição, mesmo cientistas foram perseguidos, livros foram queimados. Então, era esse contexto que existia antes do surgimento da sociologia. A gente já chega à modernidade, tá? Muita coisa acontece. A gente tem os reis acabam tomando o lugar dos senhores feudais e se tornam absolutos, pois eles governavam sozinhos, com poder absoluto. A gente tem um período chamado Renascimento. Por que Renascimento? Porque se a Idade Média era considerada a Idade das Trevas, porque todo pensamento foi proibido,
todas as ideias, seja o teatro foi de certa forma suprimido, a filosofia, com o Renascimento existe uma retomada desses valores que já existiam, principalmente na Grécia Antiga e em Roma. Então, uma retomada dos valores greco-romanos. A gente tem o iluminismo. O que é o iluminismo? O renascimento da liberdade de pensamento, o renascimento da liberdade política, que a gente vai falar um pouquinho mais. O poder já se questionava o poder absoluto na mão dos reis, porque se dizia que o rei era um representante de Deus, isso com muito apoio do Papa. Mas se questionou isso. Será que o rei pode mandar sozinho? Será que é preciso de um representante político que seja representante do povo? Então, isso foi muito importante, tá? E a gente tem uma palavra nova, antropocentrismo. O que é esse antropocentrismo? Antropocentrismo é o homem no centro de tudo. É o homem a partir de pensar por si mesmo e não pelos outros. Ele é o centro de tudo. A gente tem a Revolução Industrial, que é uma mudança econômica, gente. Porque agora não existe mais o feudo, mas ele começa a ser substituído pelo trabalho assalariado. Então a gente tem a grande indústria, o surgimento de uma classe dona das fábricas, dos comércios, chamada burguesia. Essa classe chega ao poder e ela chancela a sua chegada ao poder tomando o poder político através da Revolução Francesa, que é a revolução que é uma revolução política que vai tirar o poder absoluto do rei, tá? Se questiona esse poder absoluto do rei, e agora a gente tem aquela frase, não é? O poder emana do povo. Essa era a ideia. Embora a gente sabe que não é bem assim, né? Mas disso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, durante as nossas aulas, quais são os princípios da democracia, da política e etc. E a sociologia nisso? Qual é o papel da sociologia nisso? A sociologia que surge lá no século XIX, por que no século XIX? A sociologia só surge no século XIX porque na Idade Média a gente não tinha grandes transformações. O mundo mudava lentamente. E sem grandes transformações não há sentido numa disciplina que busca entender as transformações no mundo, na sociedade, e como essas transformações impactam as pessoas. Então, não fazia sentido existir sociologia. O século XIX foi o século de grandes transformações. A gente vai lembrar que finalzinho do século XVIII a gente teve a Revolução Francesa. A gente estava na expansão do capitalismo, o surgimento de grandes cidades. Inclusive existe um livro, um texto de época que diz: tudo que é sólido se desmancha no ar. As tradições, aquelas tradições antigas que governavam a Idade Média, desaparecem. E até porque surge o capitalismo e o lucro. As pessoas passam por cima das tradições pelo lucro. Não porque elas sejam necessariamente ruins, mas porque é uma necessidade. Então, o capitalismo acaba destruindo esse mundo, ou transformando esse mundo que até então existia. E daí é preciso surgir uma nova ciência para entender isso, essa transformação no mundo. E quem cria a sociologia, pelo menos lá no nome, quem é considerado o pai da sociologia, no sentido de uma nova ciência, ou a princípio uma filosofia, foi Auguste Comte, que a gente vai falar numa próxima aula. Bem, gente, a gente vai terminando aqui. Antes
eu queria deixar o tipo de avaliação que eu vou deixar nessa primeira aula, tá? Primeira coisa, eu quero conhecer um pouquinho vocês. Eu quero que vocês falem, vou deixar uma parte, que vocês falem o nome de vocês, há quanto tempo vocês estavam sem estudar, quero saber a idade de vocês, porque eu me apresentei, não é? Eu quero conhecer um pouco vocês. Conhecer os alunos é algo muito importante. Eu sempre faço isso na sala de aula, mas como não é possível, eu deixo esse espaço. Eu vou deixar vários caminhos para vocês. Gente, eu vou deixar com vocês o meu WhatsApp, o número. Eu vou deixar isso lá na plataforma do Google Forms, tá? No Google Classroom também. Por quê? Porque se você quiser também gravar um vídeo dizendo quem você é, qual turma você é, etc., esteja à vontade, tá? Quero ter esse contato com vocês. A segunda coisa, a segunda forma de avaliação, eu vou perguntar para você só uma pergunta, só uma simples pergunta. Por que a sociologia ela só surge no século XIX? Só nesse período que a gente chama de idade contemporânea, ou de uma forma geral na modernidade. Por que ela não surgiu antes? Então essa é uma pergunta. É só responder essa pergunta e se apresentar. Essa é a nossa primeira avaliação. Também queria falar um pouquinho do que a gente vai falar nas aulas de sociologia. De uma forma geral, claro, gente, nos 3 anos, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre por que é importante conhecer a sociedade ao nosso redor. Às vezes a gente vive no mundo, mas é como a gente não conhecer esse mundo. A gente conhece muito da nossa vida, mas conhece pouco de como funciona a sociedade, como funcionam as regras sociais, a política, quais são os limites dessas regras. E esse é um dos papéis da sociologia. A gente vai falar sobre direitos humanos, e aí inclui uma série de coisas, a questão de raça, a questão de classe social, etc. A gente vai de trabalho também, gente, porque trabalho é um direito humano. A gente vai falar sobre outras culturas, que é muito importante conhecer o outro, porque se a gente não conhece o outro, é muito difícil compreender o outro. E o funcionamento da política, né, gente? A gente erra muito, ou na verdade a gente é muito passado para trás, porque a gente não conhece o funcionamento do sistema político. É que nem aqueles 2 bêbados conversando no bar sobre política. Muitas vezes não dá muito certo. Uma conversa totalmente sem sentido. Exceto se os bêbados tiverem muito conhecimento. Brincadeira. Mas saber do que a gente... Pelo menos para a gente saber o que está falando, mas é mais que isso. É saber entender o que é a política e como ela influencia a nossa vida. Bem, gente, hoje é isso e até a próxima.